É claro que a nossa palestra de hoje eu tirei desse livrinho que eu adoro, que é o Caminho, Verdade e Vida, que são temas que o Emmanuel trouxe para nós, mas que já foram falados desde a época de Jesus. Essa gente que já evoluiu antes, eles já sabiam as coisas antes de nós. E Jesus falava cada coisa. Jesus colocava as frases tão bem colocadas, a gente é que não sabia entender. Então Emmanuel pegou 180 frases e através da mãozinha do Chico, ele colocou em temas para nós, de como se faz para viver melhor aqui na Terra. O que fazer e o que não fazer. É quase como um manual de instruções de quem está encarnado e desencarnado aqui no nosso planeta. E o tema da nossa noite hoje, olha, precisa de coragem para fazer bem feito. O tema é verdades e fantasias. Presta atenção. A frase foi Jesus que disse e João escreveu lá no Evangelho dele. Vocês lembram que quando Jesus foi se despedir dos amigos dele, os 12, ele reuniu todo mundo, fez uma janta e daí ele disse para eles, daqui para frente vocês vão tocar sozinhos esse ensinamento. Eles tinham criado esse grupo, eles achavam que ia durar a vida inteira e um belo dia Jesus disse, eu estou me despedindo de vocês, as coisas não vão ficar bem assim. Imagine o susto daqueles 12 que estavam lá jantando com ele. Achavam que ia ser uma comemoração, uma coisa bem legal e de repente Jesus diz isso. Porque na outra semana ele sabia que ele ia passar por todo aquele processo da crucificação. Só que esses 12 ali precisariam estar preparados para passar por aquele choque e também para continuar a obra, não era para terminar por ali. Então Jesus disse, dali para frente, vocês vão ter que ter coragem para seguir tocando a boa nova, tocando os corações através dessas coisas que eu já ensinei. E aí passou tudo, eles nem acreditaram, choraram, nem acreditaram o que ia acontecer. No fim, em uma semana, aconteceu tudo. Jesus foi crucificado, eles morreram de medo. A gente também ficaria assim, medroso, né? O que vai acontecer agora? Todo mundo contra nós, enfim. Passado um tempo, eles começaram a ficar com medo de esquecer o que tinham aprendido com Jesus. Então resolveram escrever os evangelhos. Por isso que tem tantas bíblias por aí com os evangelhos desses discípulos que estavam lá. Tudo que eles se lembravam de cabeça. Ah, mas naquele dia Jesus falou isso. Ah, mas naquela vez que a gente foi lá visitar fulano, Jesus falou aquilo. Eles foram escrevendo os evangelhos. E esse aqui é o de João. E a frase foi dita mesmo por Jesus e dizia assim, ó. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Por que ele disse isso? Porque na maior parte das vezes, quando uma pessoa está falando a verdade, a gente não acredita. Nós humanos, na fase de evolução espiritual que nós estamos, a gente ainda prefere acreditar na fantasia. Por isso que o tema Emmanuel chamou de verdades e fantasias. Olha só, olha que lindo que o Emmanuel escreve. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se em quase toda parte a vitória dos homens palavrosos. Ele chamou assim aqueles que falam bonito. Ah, e é muito chique, é muito bonito. Então a gente dá mais valor para quem sabe falar melhor, para aqueles que prometem milagres, para aqueles que prometem maravilhas. Pense se não é assim mesmo. Até nas propagandas que a gente ouve, a gente prefere acreditar naquelas que prometem mais coisas. Será? Nossa, mas isso ia ser uma maravilha mesmo, adoraria. A gente gosta, da nossa índole, gostar daquilo que é mais fantasioso, infelizmente. E é por isso, pense bem aí na tua cabeça, que existe aqueles estelionatários. Não tem essa palavra, é bem difícil, mas são aquelas pessoas, são ladrões, mas que tem a lábia, que tem o jeito de te convencer. As pessoas que passam golpes nas outras e depois que a pessoa sofreu o golpe, bem depois ela vai acreditar, meu Deus do céu, eu caí nesse golpe. A gente ouve nas redes sociais que as pessoas ainda caem em golpes do bilhete sorteado, não tem? Tão batido que é isso, no saque da aposentadoria, em golpes vários, que a pessoa perde 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, faz empréstimo em nome de outra pessoa. Como é que ainda tem gente que acredita? A gente que está de fora da situação pensa isso, mas como é que alguém acreditou nisso? Mas quem está ali ouvindo as palavras bonitas, fantasiosas e maravilhosas do estelionatário, do mentiroso, acredita.
e a gente não está livre de acreditar também. E aqui Emmanuel coloca assim, ó, do encarnado, mas também do desencarnado. É muito fácil a gente acreditar na conversinha do obsessor, por isso que ele nos convence tão fácil. É muito fácil a gente acreditar que aquele papinho doce que ele traz é verdade, e a gente fica, é mesmo, é mesmo, tu acha que é pensamento teu? É o obsessor ali, ó, te enganando. Emmanuel coloca aqui que quase todos nós caímos na mesma história do papinho doce, da fantasia, do maravilhoso. E ele continua assim, ó, esses que têm as palavras, merecem das criaturas grande crédito. A gente diz, não, mas é verdade isso. Basta eles encobrirem, esconder ali no assunto a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem o acatamento. Ou seja, a gente acredita, é só eles esconder um pouquinho, a gente acredita. Eu vou citar uma coisa bem boba, mas faz parte da minha realidade. Eu adoro ir lá na Casa do Doce. Aquela de cocal, que tem aqueles doces deliciosos, mas pense aí numa confeitaria que você gosta. Aí a pessoa diz, imagina, uma fatiazinha só não vai te fazer mal nenhum. Aí tu tá ali lidando a semana inteira, tentando comer direitinho, vai lá, a pessoa fala uma frasezinha dessa e diz, é mesmo, né? Não vai fazer mal nenhum, vai lá e come. Aí lá se foi por água abaixo a dieta. E pra mim é pior ainda, eu tenho intolerância à lactose, aí fico passando mal, dói a cabeça, dói a barriga, passo mal. Mas na hora ali do papinho, não é culpa do vendedor, é que a gente tem essa mania de dizer, é mesmo, né? Não vai fazer mal nenhum, que tem, é tão bom pra mim, tão maravilhoso, e a gente come. Enfim, assim como outras coisas também, o obsessor também vem, ele não vai te dizer uma coisa dura, ele não vai te dizer uma coisa real, ele vai te convencer numa coisa que você gosta, numa coisa que já é o teu hábito. Então vamos dizer assim, a pessoa ciumenta, ela está sempre naquele caminho do ciúme, ela está sempre vendo alguma coisa errada que o parceiro vai fazer, que a parceira vai fazer, aquela ciumeira. Aí o obsessor vem e diz, você não achou estranho o comportamento de fulano? Você viu que ele chegou todo animado hoje? Aí tem coisa. Aí você pensa, é mesmo? Aí tem coisa? É verdade? Assim como em qualquer outra coisa. A pessoa que tem mania de ser a sofredora. Aí ele diz, olha que triste, fulana falou assim. Quem ela pensa que é para falar assim de você? Aí você já cai naquela tristeza, é mesmo? Olha como é que o fulano me tratou assim. São hábitos infelizes que a gente tem, que eles aproveitam e vão convencendo a gente nessas fantasias. Até aqui entendemos bem? Veja se não é assim mesmo. Por que a gente dá crédito para essas coisas tão fantasiosas? Porque ainda está na nossa evolução isso. A gente ainda é bobinho assim. A gente prefere acreditar na mentira doce do que na verdade que vai nos construir. Bom, Emmanuel continua. Através de todos os tempos isso acontece. E a sociedade, ela não consegue ainda gostar da verdade. Ele diz assim, assim como esses que mentem ganham mais crédito, mais sorrisos, são mais bem recebidos, aqueles que falam a verdade são tratados no chicote. E ele disse, através de todos os tempos é assim. E para esses que falam a verdade, a sociedade reserva a fogueira, o veneno, a cruz, a punição. Infelizmente, ainda é assim. Ou vocês acham que se Jesus viesse agora, a gente não ia cometer o mal contra ele de novo? A gente ia dizer, sem vergonha, nem emprego não tem. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe e a gente quase morreu de rir dos pensamentos nossos mesmo. Nós duas conversando, o que a gente falaria para Jesus, né? Porque ele não tinha trabalho, ele não seguiu a profissão do pai, ele não ajudava em casa. Então, se a gente for ver assim em termos atuais, a gente ia crucificar ele de novo. Agora não sei se ia pendurar numa cruz, mas que ia dar um jeito de acabar com ele, ia desmoralizar nas redes sociais, falar mal dele, a gente ia dizer, arrasta aquela multidão, tira os homens de casa, essas pessoas que ficam fazendo nada, só se juntando ali para quê? A gente ia fazer tudo de novo, porque a gente ainda está nesse nível de consciência, nesse jeito de acreditar nas coisas. A gente ainda prefere a mentira docinha do que a verdade que nos ajuda. Bom, tentando fugir a angustiosa situação espiritual que lhe é própria, a nossa, né?
A gente está aqui, a gente vem toda quarta-feira aqui para aprender mais, a gente se esforça, a gente quer melhorar a vida. Então é um esforço nosso, mas mesmo assim a gente ainda prefere, a gente inventa, como ele diz aqui, ó, inventou o homem a buena dica. Sabe o que é buena dica? Aquilo que as sortistas leem na mão, as ciganas leem. Ai, a gente adora um misticismo, uma coisa, me fala do futuro, mas a gente só quer que fale do futuro as coisas que são boas. Se ela diz assim, vai acontecer uma desgraça na tua família, ai meu Deus, eu não sabia de nada. Agora se ela diz, você vai enriquecer, vai encontrar um príncipe encantado, abra os teus olhos e ouvidos que está próximo de acontecer uma coisa muito boa, tu já adora acreditar nessa fantasia. Todos nós somos assim. Então ele diz assim, a gente prefere acreditar nessas mistificações do que acreditar na verdade mesmo. Contudo, ele está dizendo aos adivinhadores, a gente prefere porque eles trazem o disfarce dourado. O que é o disfarce dourado? Pinta bem bonitinho. Igual aquele que quer vender um carro que está bem ruim, ele arruma tudo por fora, deixa brilhando, todo lindo e conta uma historinha dourada para a pessoa que vai lá, compra e o carro em um mês está estragado. Bom, disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa. Aquele que fala melhor, que conta mais as vantagens, que esconde mais os problemas, ele vai conseguir vender melhor. Nas empresas, os melhores vendedores não são aqueles que falam a verdade. Os melhores vendedores são aqueles que escondem a verdade dura e mostram a parte mais brilhante. E infelizmente é assim. O meu avô lá, desde o tempo do EPA, disse que vendedor bom é mentiroso. Ele já dizia, ele era vendedor, e ele dizia, vendedor bom é mentiroso. Desde os 6 anos de idade ele já vendia. Você já pensou que naquela época, no tempo do EPA, a mãe dele mandava ele para a cidade, eles moravam bem no interior, mandava ele para a cidade com uma carroça de batata, que eles plantavam batata, são alemães, e ele ia com 6 anos de idade vender a carroça de batata na cidade, e o objetivo dele era comprar açúcar, as coisas que eles não produziam. O piazinho com 6 anos já começou a vender. Imagine, aos 70, vendia carreta de boi. E assim foi, comprou meio mundo lá no lugar onde ele morava e ele dizia, não foi através da verdade. Ele já dizia isso desde aquela época, imagine agora. E a gente ainda é assim, a gente ainda acredita no que a sortista está dizendo, a gente ainda acredita no bilhete premiado, ainda acredita as vantagens que vai ter tendo vantagem sobre alguém. O que o Emmanuel nos coloca é, preste atenção. Se você é estudante do Espiritismo, se você é estagiário do Espiritismo, eu gosto de chamar assim, estagiário, porque todos nós somos estagiários, a gente está aprendendo como é que faz. Até um tempo a gente viveu do jeito que dava. Quando cansou de sofrer, a gente veio buscar uma solução. E estamos aqui. E até então, as coisas que a gente aprendeu têm nos ajudado a solucionar os problemas. Mas tudo que se fala aqui, veja bem se não é verdade. Às vezes a gente sai pensativo e bicudo de uma palestra, porque ela foi pesada demais. Normalmente aquela palestra que traz as verdades para a tua vida, tu diz, ai, que desagradável, que desnecessário. Mas de verdade você sabe que para evoluir, você precisa vencer os teus maus pendores. Aliás, quando o Kardec estava produzindo as primeiras obras e organizando a nossa doutrina, a dúvida dele era assim, mas como? O que caracteriza um espírita? Quem é o espírita? Porque afinal de contas, gente, ele não era espírita. Ele estava organizando esses materiais, mas a primeira ideia dele era dizer que tudo isso era mentira, era falsidade. Vocês lembram dessa parte? Porque ele começou esse estudo do espiritismo aos 50 anos. Ele já era bem famoso como jornalista, como professor universitário, como pessoa de caráter, como pessoa da sociedade. Ele já tinha todos os méritos da vida, ele já tinha. E um amigo dele convidou para ele ir lá ver as mesas girantes, esses fenômenos. Ele dizia, cara, isso aí é uma mentirada,
Se é coisa para menina fazer pergunta, as moçoilas casadoiras, como eles chamavam, aquelas que queriam achar casamento, iam nesses eventos de mesas girantes para perguntar: ai, fulano gosta de mim, ai, vai dar casamento com o outro, ai, Beltrano diz que é rico, será que ele é rico mesmo? Será? Enfim, essas perguntinhas assim que elas faziam lá no início. E Kardec foi convidado por esse amigo e ele disse: mas isso é besteira, rapaz, não vou perder meu tempo de ir lá. E o amigo dizia: eu vou te mostrar como é verdade, vai lá e veja com os teus olhos. E ele foi numa sessão dessas, e foi noutra, e foi noutra, e foi noutra. E na tentativa de provar que era tudo mentira, que era tudo charlatanismo, ele acabou se envolvendo mais e desenvolveu todas essas obras que norteiam a nossa religião. Ele não tinha intenção de ser o maravilhoso Allan Kardec que criou o Espiritismo, mesmo porque ele não criou, ele recebeu tudo. A intenção dele era bem o contrário, a intenção dele era a verdade. E o que ele disse uma vez? Ele perguntou para os espíritos que estavam respondendo as perguntas: mas o que caracteriza então o verdadeiro espírita? E ele recebeu resposta em várias línguas. Aliás, ele não acreditava. Se viesse em uma língua só, ele não acreditava. Ele recebia em várias línguas, porque o homem falava várias línguas. E aí prova que ele foi preparado para essa missão. Desde criança ele já falava 3 línguas. Em casa eles já falavam 3 línguas. Ele foi para a escola em outro país, aprendeu mais uma e foi aprendendo. O homem falava fluentemente 7 línguas. Então, quando ele recebia as cartas que as pessoas mandavam pelo correio, as pessoas mandavam para ele, e ele comparava: meu Deus, isso aqui escrito em francês é a mesma coisa disso aqui escrito em alemão, que é a mesma coisa disso aqui escrito em sueco. E ele quando batia todas as línguas que ele falava, ele dizia: então é uma verdade. E quando ele fez essa pergunta, que era a que mais intrigava ele: então, o que caracteriza o verdadeiro espírita? A resposta foi: o verdadeiro espírita é aquele que empreende os esforços para vencer os seus próprios maus pendores. Ele não disse: é aquele que reza mais, é aquele que jejua, é aquele que vai para Jerusalém não sei quantas vezes na sua vida, é aquele... Ele não falou nada disso. A espiritualidade diz para ele: reconhece o verdadeiro espírita como aquele que se esforça muito para ser melhor a cada dia. Aquele que todo dia tem a vontade de ser melhor. Se consegue, não sei, mas está se esforçando. É aquele que tem o propósito de melhorar. Melhorar em quê? Vencendo os seus próprios vícios. Porque a gente tem mania de achar que não tem vício. Mas eu não fumo, não bebo, não roubo de ninguém. A gente acha que não tem vício. Tem o vício de falar demais. Tem o vício de se sentir vítima. Tem os que a gente já falou aqui, de ser cínico, de ser ciumento, de tantos vícios que a gente tem. E a resposta é essa. Então entenda aí para ti: todos temos vícios, sim. Somos espíritas, sim. E o nosso objetivo, sim, é estarmos cada dia melhores. Tomara que a gente olhe para 2 anos atrás e pense assim: nossa, estou bem melhor. Já pensou que legal? Aí olha para 10 anos atrás: nossa, estou bem melhor. E quando a gente desencarnar, essa encarnação foi bem melhor. O nosso objetivo é esse: ser melhor. Não é conquistar mais coisas. Infelizmente a gente passa a vida tentando conquistar mais coisas. Mais uma casa, trocar de carro, e mais coisas no trabalho, e mais. Mas de verdade, o que vai valer para nós quando o corpinho ficar ali no caixão? Vai ficar tudo. Já pensou isso? Vai ficar tudo. Até o teu sobrenome. Tudo. O número de filhos. Vai ficar tudo. Vai você com você mesmo, você e a tua consciência, e vai lá enfrentar o resto da tua vida. Porque essa vida se encerra com o corpinho, mas a tua vida original, ela foi criada uma vez e ela vai durar para sempre. Já pensou nisso? E o que importa quando você trocar de vida? Quando você trocar esse corpinho? O que vai importar? Se você foi melhor ou não. Se quando você desencarnou, você já é uma pessoa melhor do que quando você nasceu. O Kardec sempre coloca uma frase que eu adoro. Ele coloca assim, do berço ao túmulo. Você melhorou do berço ao túmulo? Porque melhorar do túmulo ao berço é fácil. Porque quando você desencarna, se abrem os olhos de ver. E aí você enxerga: puxa vida, podia ter aproveitado melhor.
Podia ter, meu Deus, eu nasci para resgatar com aquela abençoada daquela fulana, só briguei com ela. Quando você desencarnar, a consciência vai estar mais ativa, você vai ver. E aí é fácil evoluir quando você vê. Mas quando você encarna, do berço ao túmulo, que você não enxerga nada, tudo assim, mas eu não me lembro, mas não sei se eu prometi, não sei. É mais difícil, mas saiba, o teu objetivo aqui é único, é melhorar. É quando sair pela porta do túmulo, sair melhor do que quando você entrou pela porta do berço. É que você saia dessa encarnação mais feliz do que quando entrou. E para ser mais feliz, você tem que ter feito coisas mais certas. Para fazer coisas mais certas, você está esperando quem? Um juiz para te dizer, olha o que você está fazendo. Está esperando o dedo da tua mãe ainda? Às vezes a gente parece criança mimada. Às vezes a gente espera alguém dizer, não pode fazer isso. E a gente tem mania de dizer, mas se ninguém vê, pode. Mas quem é que vai saber? Mania que a gente tem. Então entenda, é melhor uma verdade dura. A verdade é essa, você precisa se melhorar. Mas não é você através de outra pessoa, é você através de você mesmo. E não adianta dizer assim, mas eu sou ruim desse jeito porque meu pai era alcoólatra, minha mãe me abandonou, fui criada por uma tia. Não. Você é 100% responsável pelas tuas experiências. O RH divino não erra. Se você ganhou a mãe que ganhou, é porque você merecia essa mãe. Se você ganhou o pai que você ganhou, você merecia esse pai, essas experiências. E mais, você pediu. Mas eu não me lembro. Pois é, só que quando você voltar lá no túmulo, você vai se lembrar. E você vai ver o tanto que você insistiu, o tanto que você pediu. Quantas reuniões tiveram para essa tua mãe te aceitar? Quantas reuniões tiveram para eles formar um casal para te trazer? Muitas. E você pediu e ficou muito feliz quando ganhou essa chance. Então não desperdice. Não desperdice a chance de ser melhor. Não desperdice a chance de estar na verdade. Mas quem está na verdade não precisa ser triste, duro. Às vezes a gente pensa até sobre as palestras espíritas, que as palestras mais engraçadas não têm valor. A gente tem uma noção errada de responsabilidade. Faça a coisa certa, mas não precisa ficar triste por causa disso. E também não precisa apontar o dedo para os outros e dizer, você está fazendo errado, você está fazendo errado. Não é isso? Em nenhum lugar está escrito que você deve cuidar da vida dos outros. A única vida que você tem que cuidar é a tua e a dos teus filhos pequenos. Porque depois que eles crescem, fazem 18 anos, a vida é deles. Até ali é obrigação tua orientar, conduzir, iluminar um caminho. Mas a responsabilidade, a única responsabilidade que você tem nesse mundo, quando entrou pelo berço, é cuidar das tuas atitudes, da tua evolução, do teu crescimento. E se você estiver fazendo tudo certo, você vai estar iluminando os caminhos por onde passa. Você vai estar espalhando o evangelho. Não precisa botar os livros embaixo do braço e divulgar para as pessoas. Não. É só pelos teus exemplos mesmo. É só pela tua mudança e pela tua transformação que você vai vir à luz do mundo. É só pelo jeito de agir que você vai mudando. Mas naquela época eu não sabia, agora eu já sei, eu faço melhor. É nesses caminhos que você vai crescendo e vai sendo exemplo e vai melhorando o lugar onde você está, você mesmo que tudo fora esteja errado. O governo, o meu chefe, todas as coisas que a gente tem mania de culpar, mesmo que tudo esteja errado, você tem a obrigação consigo mesmo de melhorar a tua vidinha, a da tua família, e ser exemplo por aí, na tua rua, no teu bairro, nos teus grupos. A gente sempre tem um grupo, nem que seja o grupo da fofoca, a gente sempre tem um grupo. E é tua obrigação melhorar e ser a luz desses grupos. Até aqui entendemos? Mas olhe bem o que a Emmanuel coloca. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, a vontade de caminhar na frente dos outros, aquela ideia de converter consciências alheias, é que são grandes fantasias.
essa vontade que a gente tem que todo mundo diga, ai querida, como você é linda, como você é amada. Essa vontade que a gente tem de receber elogio é que faz a gente cair mais fácil. Quem tá te enganando tá te elogiando. E normalmente a gente não quer ouvir a verdade. A pessoa que fala a verdade nos parece dura e grosseira, porque às vezes a verdade é colocada assim, como dura e grosseira. Mas sabe o que Emmanuel coloca em algum texto? Eu não lembro mais de qual livro ele coloca. Quando você precisa aprender uma verdade, Deus vai te mandando amigos para dizer essa verdade, você diz, ai não, fulana, não é bem assim, você chora e diz, não, você não podia ter falado assim comigo, a pessoa se arrepende de ter dito, ai desculpa, é uma verdade, mas você não tem condição de ouvir. Aí a pessoa fica até constrangida de ter falado para ti, desculpa, não devia ter falado. Aí você diz, não devia ter falado mesmo, tu não cresce. Aquela pessoa que gosta muito de ti, passa a mão na tua cabeça, não ajuda você a crescer. Quem que faz você crescer? Aquela pessoa que chega e te diz a verdade. Tá falando demais sim, tá comendo demais sim, tá mentindo demais sim, tá muito chorona assim, tá preguiçosa assim. A pessoa que tem a coragem de te falar a coisa dura, você sofre, quase morre, quase infarta, quase tem um troço, faz escândalo, mas ela tá te falando a verdade. É ali que você tem que crescer. E quanto mais te dói, é onde você tem que melhorar mais. Uma vez Chico trouxe uma mensagem que ele estava muito chateado, que eles falavam muita coisa sobre ele, né? Era difícil para ele. Uma pessoa que nasceu só para fazer o bem, do túmulo, do berço ao túmulo, só fez o bem. Essas pessoas mentiam sobre ele, falavam que ele era charlatão, ele falava tanta coisa. Daí um dia a mãezinha dele, que era bem mais evoluída, veio e perguntou para ele, Chico, eu vi que você anda muito triste, muito chateado. Porque estão falando muita coisa sobre mim. Ele era jovem ainda. Estão falando muita mentira sobre mim, estão contando muita coisa que não é verdade. Daí a mãe dele perguntou, essas coisas que eles estão falando sobre você são mentiras? Sim, são mentiras. Por que você está preocupado então? Mentiras caem. As mentiras, elas somem. Elas vão se transformar em verdade. A verdade sempre aparece. Se é mentira, você não tem que se preocupar. E se é verdade, aí sim você tem que se preocupar. Se é uma verdade que estão falando, analise bem se é verdade. Não, mas não é verdade. Então por que você está se preocupando? A mesma coisa vale para nós. E vários outros espíritos já colocaram da mesma maneira. Estão falando coisas sobre você? Está te doendo muito essas coisas? Coloque na balança. O que eles estão falando é verdade? Se é verdade, corrija. Se é verdade, eles têm o direito de falar, mas ninguém tem o direito de fofocar. Vai ficar na conta deles essa parte de fofoca. Mas a parte que chegou até você para corrigir, corrija. E se for mentira, tá na conta deles, não tem por que se preocupar. Entendemos? A gente tem que saber ouvir as verdades, mas a gente não sabe. A gente diz assim, a gente dá um presente para uma pessoa. Agora no Natal, assim, é bem comum, né? A gente dá os amigos secretos e tal. E um monte de gente me diz, eu não gosto de participar de amigo secreto porque eu me esforço tanto para comprar o presente e a pessoa nem disfarça que não gostou. A gente não é capaz de aceitar que a pessoa tem o direito de não gostar de um presente. Que ela tem o direito de não gostar daquilo que você achou lindo. A gente não aguenta. Pode ver, as verdades a gente não aguenta. A gente prefere as mentiras bem embaladinhas em dourado. É por isso que os sem vergonha mente a gente acha lindo. É por isso que tem tanto homem que engana a mulher. Já existia desde o tempo que a mulher era submissa ao homem. O homem prometia casamento, ela ficava esperando desde aquela época até agora. Até agora a gente prefere quem tem a falinha doce, quem mente para você. A gente prefere do que aquele que fala a verdade. Vamos amadurecer. Vamos crescer, porque o túmulo está mais próximo. A cada dia o túmulo está mais próximo. E você não sabe quando que vai ser o dia, gente. Vou contar um caso que não tem nada a ver com a palestra, mas eu me lembrei agora. Na semana de Natal ali, nós fomos lá para casa dos meus pais, que eles iam fazer um encontro da família. Fazia 20 anos que a família não se encontrava. Isso que nós somos só 3 filhos. Mas cada um mora num país, então muito difícil de se encontrar. E nesse encontro o pai queria fazer muita coisa. Inclusive arrumar umas documentações no cartório. E aí, num dia lá da semana do Natal, pense bem, os funcionários do cartório estavam loucos para ir curtir o Natal. Mas para nós que não conseguíamos nos encontrar, era a semana de organizar documentos. Então fomos no cartório. Chegamos lá, o pai quis chegar 15 minutos mais cedo. Sabe aquela coisa, né? Desce todo mundo do carro, 15 minutos mais cedo, na frente da porta do cartório, porta de vidro, e o funcionário lá dentro.
Eu não enxergo muito bem, fui lá e botei a mão assim, ó. Ah, mas tem um homem lá dentro. E claro que ele se sentiu incomodado, como qualquer um de nós ficaria. E ele se obrigou a abrir o cartório mais cedo, porque a gente estava ali. Então ele abriu 15 minutos mais cedo, e eu fiquei feliz da vida, depois que eu fui me tocar de todas as coisas, né? Que desagradável, mas a gente fez. E entramos, e ele com aquele, né, bom humor, que ele estava de manhã, disse, o que era para vocês? Daí o pai disse, eu vim aqui na semana passada, que eu ia trazer os meus filhos, e o pai todo feliz, né, esses são meus filhos, e ele naquele humor, documentos de todo mundo, aí todo mundo foi tirando os documentos, e os guris não tem mais nem documento brasileiro, né, deles, não, esse é antigo, esse não serve, né, nossa, daí foi começando a dar aquela rusga assim. O fato é, não conseguimos fazer nada que o pai tinha programado, o pai ficou frustradíssimo, a gente também, a gente não queria ofender o pai, mas, e ele assim, mas você não me falou que os documentos que não eram do Brasil não serviam, mas é meio óbvio, né, só que a gente prefere acreditar na fantasia, né, na nossa ideia ia dar tudo certo, o cara ia nos receber bem, ele já ia emitir os documentos que precisava ali mesmo, mas não é assim, tem regras, enfim, a gente ficou muito chateado com o homem. Daí, depois de tudo ali, ele fez lá o que precisava, entregamos os documentos e tal, saímos do cartório. Daí o pai assim, bom, então vamos esperar, né? Porque o homem disse até às 5 da tarde, que é quando eles fecham o cartório, ele vai chamar a gente. Esperamos o dia inteiro a ligação desse homem. Esse homem não ligou. Gente, vocês podem imaginar o tanto de coisa boa que eu pensei pra ele, pra vida dele, assim, o tanto de pensamento bom que eu emiti. E eu cheguei a dizer pra mãe, a mãe nem tinha ido, a senhora já pensou que o homem não ligou ainda? Vamos lá nesse cartório, mãe. Mas é hoje que ele vai ouvir. Fiz assim mesmo. Vamos passar lá no cartório, faltar 15 minutos para fechar, vamos lá. Pegamos o carro, eles moram bem no interior, né? Então a gente pegou o carro, estrada de chão, chegamos lá, cartório fechado. Era para fechar às 5, 15 para as 5 já estava fechado. Tirei foto, pensei assim, vou fazer denúncia. Isso aí não vai ficar assim. Esse homem enganou a gente. Quantos anos para reunir essa gente? E agora o documento não saiu. E agora Natal, Ano Novo, tudo fechado. Como é que nós vamos fazer? Nossa. E pensei coisa nesse estilo assim de evolução. Gente, sabe o que aconteceu com o homem? Ele tinha morrido. É chocante, né? Por isso que eu quis contar essa história pra vocês. Eu fiz tudo errado, gente. Não é porque a gente é espírita, não é porque a gente é espírita há 400 anos, ou porque a gente faz palestra que a gente não faz errado. Faz. Pensei mal do homem, falei mal do homem. E como eu trabalho em farmácia, se a gente fecha 1 minuto mais cedo, sempre tem denúncia. Daí eu disse pra mãe, na farmácia a gente não pode fechar mais cedo, mas o cartório pode, porque o cartório não tem concorrência. Assim, coisas nesse nível. Eu falei, o homem morreu, gente. E o pior, todas as coisas que ele tinha que fazer estavam só na cabeça dele, não tinha nada em sistema. Vou dizer que está tudo pendente ainda, os meninos já estão voltando para os países deles, deu tudo errado. Mas por que eu contei essa história? Você não sabe qual é o dia que você vai morrer. Você não sabe qual é o dia que a porta do túmulo vai abrir e tu vai embora. Tu não sabe. Faça as coisas direito. Faça as coisas agora, porque você não sabe quanto tempo você ainda tem. Eu não sei se esse homem viveu bem a vida dele, porque eu só vi uma vez na vida, né? E agora espero não vê-lo na morte. Mas assim, já pedi desculpa pra ele, de todas as coisas que eu pensei. Mas não adianta mais, né? O homem já morreu. Mas saiba disso, tá na hora de a gente crescer. Tá na hora de evoluir. A gente não sabe se fez as coisas certas, a gente não sabe. Porque a gente ganhou esse véu do esquecimento e a gente não sabe se tá no caminho certo, se não tá. Normalmente, aquele que está fazendo as coisas certas está mais feliz. Aquele que está com a vida conturbada, aquele que chora demais, que resmunga demais, que reclama demais, não está fazendo nada que deve. Quem tem tempo para reclamar, não tem tempo para fazer o que deve. Obrigada, Aguinha. A minha mãe foi professora a vida inteira, né? E aí quando eu coloquei a minha menina numa escolinha, eu achei a coisa mais linda, que a agenda vinha escrita até o horário que ela fazia cocô. Ai, meu Deus, que coisa linda. E a mãe dizia, que estranho, eu levei a agenda pra mãe ver, olha mãe, como é linda. A mãe dizia assim, mas quantos alunos tem na turma dessa professora? Acho que deve ter uns 16. Dela assim, você acha mesmo que essa professora com 16 alunos? Não, mas ela tem uma estagiária. Você acha mesmo que uma professora, uma estagiária, tem tempo de escrever tudo isso aí, colar figurinha na agenda, fazer tudo bonito desse jeito? Tu acha que uma pessoa que tem tempo para fazer isso está cuidando da criança? E eu disse para ela, claro mãe, imagina. Mas aquela conversa ficou na minha cabeça. Será que essa professora está cuidando das crianças?
comecei na escola para ver. Pode imaginar que era bastante fantasioso o que eu pensava. Não tem tempo. As crianças ficavam lá se matando, deitando no chão. Minha menina já tinha tido pneumonia 2 vezes naquele ano. Quando eu cheguei lá, ela estava dormindo no chão. Nem em cima do colchãozinho ela não estava, porque as crianças ficam dormindo no mesmo lugar. Ela rolou por algum motivo, estava no chão e dormindo no chão mesmo, com aqueles sintomas de pneumonia recorrente. Você imagina, a agenda linda, porque eu preferi acreditar na fantasia. E a gente é assim. Não acredite mais na fantasia. Pegue a verdade e trabalhe com ela dentro de você. A pessoa tem o direito de fazer como ela quer, mas você tem o direito de ser melhor a cada dia, porque você conhece a verdade. E lembra que Jesus dizia, a gente não entende isso, porque a gente não gosta muito da verdade. Jesus já dizia desde aquela época, conheça a verdade e a verdade te libertará. Só porque para conhecer a verdade e gostar dela, você tem que ter coragem, né? Entendemos? Então, para terminar, Emmanuel diz assim, ó, é necessário crer na verdade. É razoável compreender que o serviço de iluminação, que é o que a gente está tentando fazer, melhorar a vida, ser melhor mesmo, encarnado aqui na Terra. Esse serviço de iluminação não é fácil, gente. Você acha assim, é tão fácil ser espírita. Não é fácil, porque você vai conhecer a verdade. E quanto mais você conhecer, mais responsabilidade você tem de realizar as coisas da verdade da tua vida. Maior é o teu propósito quando você conhece a verdade. E não é fácil. E ele está dizendo, é claro que a gente precisa de esforço e de regeneração de nós mesmos. Não adianta dizer, o mundo tem que melhorar. Não, você tem que melhorar. Comece aqui. É de você mesmo. Mas a minha cunhada tem que melhorar. Tudo bem, ela tem também, mas você tem que melhorar primeiro. Nem sempre os amigos da verdade são bem aceitos. Geralmente, os amigos da verdade, aqueles que falam mesmo as coisas mais certas, são considerados fanático, mistificador. E apesar de tudo, para nossa felicidade, é preciso atender a verdade enquanto é tempo. Ele termina assim, você quer ser feliz? Então está na hora de você aceitar a verdade de uma vez por todas. Está na hora de você entender que tem que crescer, tem que madurar esses teus pensamentos. Você está aqui conhecendo a verdade. Eu aponto aqui para esses livrinhos, porque a capa deles é a coisa mais linda, né? Esses livros. Por que esses livros? Pode ser a fala de Jesus, mas a gente tem dificuldade para entender. Então pega os livros que está mais bem explicado. Entenda uma coisa, venha aqui na palestra, entenda uma coisa e aplique na tua vida. Não adianta vir aqui na palestra e achar lindo, 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 não fazer nada com aquilo. Não adianta. Você tem que vir aqui, ouvir com coragem, porque ouvir só e achar, quem devia ter ouvido essa palestra era fulana. Não é bem para mim, é para outra pessoa. Não, a palestra é sempre para a gente é que não admite. Ouça com ouvidos de ouvir e coloque em prática. Pensa aí contigo, você não precisa espalhar para ninguém, não precisa confessar para ninguém, não precisa escrever uma carta, é para você. O que você pode melhorar essa semana com tudo que você ouviu hoje? O que pode mudar na tua vida? Com as palavras do Emmanuel, com as palavras de Jesus, com as historinhas da Maquele. O que pode melhorar na tua vida? É para isso que serve a palestra. E que na semana que vem você consiga voltar aqui e dizer, essa semana eu consegui. Consegui o quê? Melhorar aquele tantinho que eu me propus. Que seja verdade isso para você. E eu vou pedir para os nossos anjos guardiães que nos ajudem a tornar isso mais verdade ainda. Que a gente consiga melhorar a nossa vida nessa semana. Que assim seja. Antes de devolver a palavra para a sala, eu vou pedir para vocês uma ajuda para o nosso canal. Todas essas palestras a gente grava e posta num canal que chama Pílulas de Renovação. Esse canal é no YouTube e ele tem um único objetivo, divulgar essa doutrina maravilhosa. Ajudar as pessoas que não têm coragem de vir aqui. Primeiro, tem gente que está muito mal mesmo, depressivo, tem gente que não consegue nem sair de casa, tem gente que está ruim. Mas tem gente que pensa que o espiritismo é macumba. Tem gente que acha que é tudo errado aqui dentro. Tem gente que não tem coragem nem de passar aqui na frente da rua. A gente sabe que é verdade. Esses também precisam de mudança. Assim como um dia alguém mostrou o espiritismo para nós, apareceu para nós, a gente entendeu,
tomara que aparecesse pelo menos no celular, quando a pessoa tá ali, ó, que aparecesse para ela, que servisse para alguma coisa uma palestra dessa. Então é para isso que a gente posta. E vocês podem ajudar a divulgar essa doutrina maravilhosa. Entrem lá nesse canal. A gente vai passar os cartõezinhos. Nesse cartão tem um nome para você não esquecer o nome do canal, Pílulas de Renovação. E tem outro canal ali também, que é para aqueles que têm muito medo do espiritismo. E aí eu falo de autoestima, de beleza, e vou conduzindo os assuntos assim de uma maneira mais leve, para que a pessoa saia do fundo do poço. Então entre nesses canais, dê o seu like. No canal Espírita tem mais de 500 palestras ali. Alguma tem que servir. Dê uns likes, assista algumas, passe para alguém. Sempre tem alguém que vem te perguntar alguma coisa. Ensine esse caminho. Essas palestras são bem fáceis de entender. Mostre isso para os outros. E assim você vai estar divulgando bem. Vai estar contando pontos para a tua história. Que assim seja.